Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Acho que já faz mais de um mês que eu não gravo. Gente, aconteceu tanta coisa. Eu fui a minha parecida, quebrei meu dedo, enfim, a vida acontecendo, né? E aí, hoje eu tô aqui com o Rafa. Pode se apresentar, Rafa? Boa tarde para todo mundo que tá estando, ou boa noite, bom dia, sei lá qual o horário. Eu sou Rafael Neves, eu tenho 23 anos. Atualmente eu trabalho com design gráfico, mas mais voltado principalmente na parte do digital. Sou autônomo e hoje eu coordeno um grupo de oração aqui na paróquia Sagrada Família. Esse é um breve resumo da minha vida. Biografia. Eu trouxe o Rafa pra falar, igual ele tá falando, né, que ele coordena hoje o grupo, pra falar sobre liderança. Só que aí o que eu acho legal é falar isso num sentido amplo. Primeiro de tudo, o que você já estava acostumado a liderar pessoas ou a liderar coisas assim, ou foi uma coisa que tipo, meio que aconteceu algo novo? Eu acho que não, porque eu sempre fui um moleque mais quieto. Não que eu não fosse prestativo, isso foi uma coisa que eu sempre fui. Eu sempre gostei de trabalhar, tipo, botar a mão na massa, sabe? E eu acho que com o tempo eu fui aprendendo isso. Mas eu não lembro quando foi a mudança assim de chave. Porque eu sempre ajudava, prestava atenção naquilo que eu fazia e naquilo que as pessoas ensinavam. Então eu estava sempre atento, tipo, as pessoas iam falando e iam me direcionando. Então eu sempre tentava fazer o melhor ali para eu aprender a fazer aquilo. Eu acho que foi pós-pandemia, quando a gente voltou com um grupo de oração e a gente era em poucos. E eu conversava bastante com a Camila, que na época era coordenadora, e a gente ia conversando. E eu acho que foi a primeira vez, não, talvez a primeira vez na vida de verdade, assim, que eu comecei a botar um pouco mais a cara. Eu já tive outras oportunidades, eu já conduzi um ano de formação da adolescência missionária, na época que eu saí do instituto, mas ainda assim eu ainda tinha um script, eu acompanhava aquilo ali, e na época o Tião também, ele estava junto comigo, né? Então eu tinha uma força muito forte ali junto com ele, e ele me ensinou muito, ainda mais questão de dinâmica, ele sempre foi muito bom, e eu me aprendi muito com ele. Mas de dar a minha cara, assim, de realmente, é a minha voz falando e as pessoas escutando de verdade, eu acho que faz pouco tempo, acho que faz, após a pandemia, 2 anos praticamente, que essa é a minha versão, sabe? Acho que seria isso. Não teve um... E teve alguma tipo, virada de chave na sua cabeça? Tipo assim, você assumiu a coordenação e aí isso é uma coisa que você tá falando, de botar mais a cara. Eu acho que é uma coisa natural. Quando você tá liderando algo, independente do que seja, tipo na igreja, fora, empresa, o que for, você, tipo, dá um nome assim, né? O que acontece de bom, o que acontece de ruim cai nas suas costas. Exato. Eu acho que liderança é uma coisa engraçada, porque se você não entende o tempo, a liderança ela fica muito superficial, porque liderança é uma questão de paciência. Até você conseguir lidar com o processo, com as pessoas que estão à sua volta, a coisa não flui, a coisa não anda. E se você tenta acelerar isso, não vai. Cara, não vai. Você deixa bravo, né? Chega a dar raiva, mas não dá, você só tem que esperar e entender o processo das pessoas, sabe? E com muita humildade você se colocar meio no backstage das coisas. E meio que ser uma mão fantasma ali no processo de crescimento da pessoa. Tipo, você só ir auxiliando, você vai direcionando, você dá um toque e vai deixando acontecer. Tipo meio que você vai contendo a pessoa no meio do caminho. Mediando. Você vai puxando, você só vai dando uns toquezinhos, sabe? Sim. Só que é muito difícil. Ainda mais pra mim, que eu sou um pouco impaciente. Então, pra eu poder sentar, conversar, pra mim é uma exigência muito grande, mas me moldou bastante. A questão de eu me colocar à frente e assumir um chamado que é meu. De entender que é uma posição que eu tenho que estar. E se eu não estiver, é um tempo da minha vida que eu perco. É vivido em vão, sabe? Porque você também está sendo moldada, né? Porque eu acho que a liderança, às vezes, é muito colocada como algo que você pode fazer para os outros, tipo, como os outros, você vai mudar os outros e tudo. Só que eu acho que a principal mudança acontece na gente, né? Tipo, dessa própria ligação com as outras pessoas, dessa coisa de tentar... Porque eu acho que para você ser um bom líder, você tem que conhecer as pessoas. Que é tipo um pastor de ovelhas, né? Você tem que conhecer as ovelhas ali, saber, tipo, essa aqui, esses pontos são os pontos fortes dessa pessoa, esses são os pontos fracos. E aí nessa relação existe, tipo, muita coisa lapidada, né? Sim. E talvez essa questão de tempo é um tempo que você investe. Porque pra você conhecer alguém,
E a gente não fala nem sobre relacionamentos, mas a gente fala sobre essa questão mesmo de liderança. Exige muito tempo para você conhecer uma pessoa de verdade. E conhecer. Você conhecer a família, você conhecer a história, você conhecer aquilo que aflige a pessoa, aquilo que é um obstáculo para ela e você tentar ajudar de alguma forma, às vezes com exemplos lúdicos ou não, puxando ela para ou às vezes eu gosto bastante desse modo, que é tacar a pessoa no fogo, no meio da fogueira, mas eu vou junto. Então, por exemplo, tem um pessoal do grupo que, principalmente o Ministério de Música, que é um pouco mais fácil de eu conseguir ajudar. O pessoal tá começando a cantar, mas tem muita vergonha. Então agora a gente tá começando a assumir todo mundo quieto, vai lá, deixa. Ou a gente tá começando a assumir as missas agora, então eu começo a puxar o pessoal mais novo, mas aí eu canto junto. Entendeu? Entendi. Então é uma fogueira tanto pra eles quanto pra mim. Entendi. E aí a gente vai crescendo junto. E aos poucos as pessoas vão se moldando junto comigo, sabe? É um processo muito legal, muito bonito. Sim. Mas como eu disse, é demorado. Pô. Mas eu acho que custa muito também. Tipo assim, é uma coisa muito bonita e eu acho que principalmente depois que passa um tempo, você começa a ver nitidamente as diferenças e o crescimento, tanto seu quanto das pessoas. Só que é uma coisa que, tipo, na hora que tá acontecendo, parece que nunca vai, sabe? Parece que não vai pegar no tranco, assim. Exige bastante, chega um ponto que a gente fica cansado. Mas se a gente não entende o propósito do que a gente está fazendo, se a gente não enxerga o verdadeiro valor, é uma hora que independentemente vai cansar. Não existe, tipo assim, não tô fazendo o que eu gosto, nunca vai cansar. Mentira. Não existe. Não existe. Eu também, nossa, não gente. existe Faça o isso. que você ama. Que você nunca vai se cansar. Tem uma frase assim, faça o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Nossa, papo de burro isso aí, de verdade. Nossa. Porque uma hora cansa. Sim, ainda mais, rotina, né? Não, e ainda mais, porque se a gente tá falando de algo que você ama, ou porque vai te cansar muito mais. Sim, desgasta. Sim, você vai se doar por inteiro naquilo que você ama. Então, se é uma coisa que não te cansa, provavelmente você não se importa. E aí isso aplica pra tudo, mas principalmente no contexto de formar pessoas. É muito real. Se você não cansa, porque você não se importa. Sim. E é até triste falar isso, nossa, né? Você começa a pensar. Você começa a pensar na sua vida e cara, o que não tá me cansando. Mas aí, e esse processo de formar pessoas, como você disse, é muito bonito. Porque a gente não fala só da questão espiritual, né? Quando a gente traz pra realidade de grupo. Mas pra realidade humana mesmo, quantas pessoas não são mudadas durante esse tempo. E não é só porque é um tempo de crescimento, principalmente o pessoal que é um pouco mais jovem. Mas o quanto a gente consegue explorar um potencial, claro, junto com a graça de Deus, de algo muito bonito. E de ver essas pessoas tornando pessoas. E às vezes é algo que nem ela sabe que ela tem. Sim. Tipo assim, qualidades e talentos que tipo, ela não sabia que ela tinha. E ela fala, nossa, eu sou capaz disso. Eu tava conversando com a Maria, que é uma menina do grupo, e aí no começo desse processo, né, dessa caminhada, a gente falou assim, não, vou cantar, não sei o que lá. Eu falei assim, então, é bom a gente rezar, pra gente discernir e tudo mais, né? E aí foi chegando uma época que eu já tava mais próximo, assim, mas será mesmo que você deveria cantar? Será que é o seu lugar? E aí hoje a gente vai conversar, e aí chega alguém pra conversar com ela, e ela fala assim, não, mas não é o meu lugar não, cantar não é pra mim, não é o meu chamado. E a gente começa a perceber que é bonito, a pessoa que tá procurando o lugar dela, tá tentando entender, o que Deus tá me chamando a viver hoje, e o que Deus tá me chamando a viver pra minha vida, sabe? E a gente vai aprendendo isso junto. E a gente enxerga essa beleza até mesmo quando a gente vê a história de Jesus com os apóstolos, que a gente entende, foram 3 anos que Jesus moldou, formou eles ali no pessoal, no íntimo, estando próximo, puxando eles para perto, dando oportunidade para eles crescerem também, quando ele envia eles 2 a 2 antes mesmo da paixão e ressurreição, e todo o suporte que ele dá. Então, se a gente deseja um exemplo de liderança, a gente tem um que é muito bom, que não é alguém que se coloca acima, mesmo estando acima, porque quando a gente fala sobre liderança, a gente, na maioria das vezes, se não todas, a gente também fala sobre hierarquia, porque um líder está acima por ordem, mas na prática não deve ser, deveria ser alguém que está do lado, alguém que caminha junto.
porque um líder que não tem humildade para entender que ele cresce junto no processo, é muito provável que ele estrague ou ele atrase muito o processo de outra pessoa, a caminhada de outra pessoa. Eu acho que precisa muito ter um equilíbrio também na liderança, de você entender, tipo, quando, e isso pra mim é o mais difícil, de entender quando puxar a pessoa e do tipo, vamos, eu sei que você pode mais do que isso, entendeu? Vamos lá. E do quando, tipo assim, realmente ter compaixão e, tipo, falar, não, realmente essa pessoa, ela tá tendo essa dificuldade, eu vou aqui, eu vou ajudar, olha, não tem problema. Tipo, eu acho muito difícil isso, tipo, de quando a pessoa tá fazendo corpo mole, de quando a pessoa realmente tá precisando de ajuda. Isso aí é uma coisa interessante, porque é bonito de ver isso na gente, quando a gente está nesse processo de formar pessoas, quando a gente enxerga que tem situações que não deve ser a gente que tem que falar alguma coisa. Às vezes tem exemplos de outras pessoas que talvez seja melhor para aquela pessoa entender assim, então era isso que ele estava querendo dizer. Então eu deveria fazer isso ao invés disso. E a gente pode trazer inúmeros, por exemplo, vou falar sobre vida profissional com o pessoal que é mais jovem, mas o pessoal às vezes quer uma área um pouco mais específica. Eu estou falando mais do contexto de vida profissional dentro da família, dentro de um futuro mesmo. Mas às vezes seria muito mais interessante trazer alguém que tenha mais conhecimento, tenha mais experiência, porque aí eles vão entender, junto do que eu falei, aquilo que eles estavam buscando. Então, a ideia, acho que é nunca perder aquilo que é conversado, sabe? Sempre tentar agregar mais, sem também atolar a pessoa, porque senão a pessoa fica tipo assim, nossa, tem uma crise existencial e aí não dá, a pessoa trava e não sabe mais pra onde ir. E é muito difícil sair desse lugar, quando a pessoa trava. Nossa, realmente, pra pessoa e pra quem tá liderando, realmente. Porque quando a pessoa chega nesse estágio, e aí a importância da gente conhecer intimamente, quando eu digo de tem perto, proximidade, tem proximidade, pra gente poder entender como conversar. E ajudar nesse processo a pessoa também a se conhecer. Porque vai chegando em alguns momentos da vida que provavelmente a minha palavra não vai bastar. Ela vai precisar olhar para si mesma e falar assim, tá bom, essa é a minha vida. Para onde eu preciso ir agora? E aí começa esse processo de maturidade, sabe? De entender que já não precisa mais de alguém puxando, mas agora precisa dar uns passos sozinhos. Isso é muito. E o que você tá falando de às vezes jogar a pessoa no fogo é uma coisa que eu acho importante, tipo assim, é uma coisa tipo, que a pessoa, eu acho que quando ela tá no momento de ela ser jogada no fogo, ela fica às vezes meio incomodada, meio tipo, não queria. Só que eu acho muito importante porque é isso que traz a maturidade e a segurança pra pessoa. Então, tipo, vamos supor, num grupo de música, a pessoa ensaiou bastante, tipo, ela sabe fazer aquilo, só que ela se sente insegura de fazer sozinha. Só que se ela nunca tiver a oportunidade de fazer sozinha, ela nunca vai saber que ela é capaz. Então ela nunca vai ter essa segurança. Ela sempre vai se sentir insegura do tipo, não consigo. Não dá. Então, tipo, eu acho importante isso também. Indo dentro desse contexto de música, pra mim é mais fácil explicar, porque onde eu passei Ele é da música. E onde eu passei uns sufocos ainda. Porque eu não sou uma pessoa de me colocar na frente, né? Tipo assim, de me expor na frente das pessoas. Então, o fato de, tipo assim, tocar ainda ok, porque a gente fica mais escondido, né? É mais tranquilo. Mas cantar, porque eu não canto, né? É só, tipo, eu seguro a barra, eu faço ali o suficiente. E aí eu lembro que teve um grupo que veio pouquíssimos servos, pouquíssimas pessoas pra ajudar a gente. Tipo, 5, num grupo que tinha 30 pessoas. E aí foi o primeiro grupo que eu toquei sozinho. Tipo, até então, desde que eu entrei no grupo, teve o Adão, a gente sempre tocou junto. E eu nunca tive problema de tocar, a gente sempre se deu muito bem tocando. A gente sempre teve uma sincronia muito boa. Mas foi o primeiro grupo que eu toquei sozinho. Mano, aquilo me deu um desespero. Mas não foi só o primeiro grupo que eu toquei sozinho, eu tive que cantar pra ajudar. Então, não, eu não só cantei, mas naquele grupo foi a minha primeira pregação. Então foi, tipo, tudo junto. Então eu entrei num desespero. Sempre. Eu lembro, a minha pregação foi rapidinho, foi tipo 15 minutos. Foi... o que deu pra fazer? Foi corrida. Aí, na hora que eu percebi que eu tava enrolando, eu falei assim, nossa, Deus, chega, é muita linguiça que eu tô enchendo aqui já. Mas foi na fogueira que eu fui descobrindo, eu falei assim, eu consigo fazer sozinho. Eu tô começando a entender o processo da coisa. E depois daquilo, nossa, aí desencantou. Aí foi. Aí é bem mais fácil, aí você vai de olho fechado, mais tranquilo. Não na próxima vez foi de olho fechado, né? Mas nas próximas vai ficando mais tranquilo até você ter segurança.
Não quer dizer que você vai deixar de ficar nervoso, são duas coisas diferentes. Você sabe que você vai dar conta, mas você vai ficar muito nervoso dando conta. E eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito ansioso às vezes. Mas eu vou, porque eu sei que tem que ir. E eu já aprendi isso. Não tem que fazer, não posso mais fugir do que eu sou chamado. E é muito tipo assim, a prática tem duas coisas, né? Tipo, principalmente no contexto de igreja. Primeiro que em qualquer contexto, a prática leva à perfeição. Então, tipo, quanto mais você vai fazendo, tipo, nem sempre a primeira vez vai dar certo. No seu caso, deu certo. Mas às vezes dá muito errado, gente. Às vezes, tipo, você erra tudo, tá? Nossa. E tudo bem, sabe? Pelo menos você fez e você vai falar, isso aqui eu errei, eu vou da próxima fazer diferente. Você vai vendo esses pontos. E a segunda coisa é a graça de Deus. Então, tipo, se você tem um chamado pra aquilo, como é o seu chamado? Tipo, Deus vai te dar a graça. Só que, tá, Deus não vai fazer tudo também. Não vai jogar um pozinho mágico, não vai. Pronto. Mas é legal ver essa questão de... Porque quando você tá mais à frente, o seu olhar muda um pouco para as pessoas. Você começa a enxergar algumas coisas que antes você não enxergava. E é legal ver o quanto isso reflete na sua vida. Até mesmo eu digo em vida profissional, porque pelo menos nos lugares que eu já trabalhei em comércio e agência de marketing, e deu pra ver a minha diferença no lugar, porque eu enxergava às vezes coisas que as pessoas não enxergavam e eu era um pouco mais proativo, né? E é engraçado esse negócio de proatividade, que o meu irmão mais velho sempre fala que toda proatividade será castigada, né? Nossa, isso é muito verdade, é verdade. E aí com o tempo eu fui aprendendo, eu fui muito castigado. Premiado com mais trabalho. Muito mais trabalho. Nossa, teve uma época que eu fui premiado com muito trabalho. Eu trabalhava home office ainda. Teve uma época que eu tava trabalhando, tipo assim, entrava às 9 da manhã e saía, tipo, 10 horas da noite. Dentro da minha casa, entendeu? Isso é muito ruim, nossa. Muito. Mas aí a gente começa a chegar, e as pessoas à nossa volta começam a enxergar, tipo, a qualidade do nosso trabalho, a atenção. Mas tudo isso vem de um processo da gente ter um olhar atento a tudo. E principalmente a pessoas, porque a gente lida com pessoas independentemente do que... Até, é engraçado, eu fui conversar uma vez com minha mãe, né? Eu falei assim, acho que eu vou trabalhar com um cemitério, assim, porque eu não lido muito com gente, né? Assim, você vai lidar com gente que tá passando por muito mais problema. Muito difícil, nossa, é muito eu falei, difícil. nossa, é verdade. E aí eu percebi, mano, não tem como fugir. Não tem. Só se eu, tipo, virar um monge, viver numa caverna. E aí eu tenho que aprender a lidar com pessoas. E a gente entende que essa paciência e o tempo vai fazendo com que a gente enxergue a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Entender o que fazer de melhor pra gente e pros outros, sem prejudicar nenhum nem outro, mas tirar o melhor proveito da situação. Acho que são vários passos pra gente entender como ser um bom líder. E também entender que nem todos têm chamado a estar à frente de algo, sabe? Não digo que aí tem que fazer sempre o mínimo, né? Tipo, tem que ser, não importa onde você esteja. Tem que ser relaxado, tem que ser vagabundo. Mas às vezes dentro do contexto de profissão, às vezes você não vai ser a pessoa mais reconhecida, porque às vezes não é o seu perfil de liderança. Mas não quer dizer que você possa conseguir um cargo que seja um pouco mais acima ou... E aí, óbvio, também depende da vontade da pessoa, né? Se a pessoa quer muito aquilo aí, amigão, você vira. E uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, se você quer muito uma coisa, você geralmente consegue, porque você se esforça muito pra aquilo. Então, tipo, você faz a coisa acontecer. Existe a questão do dom, mas existe o esforço também, porque um dom sem esforço não quer dizer nada. Porcaria nenhuma. É tipo aquele negócio de inspiração, só escrevo quando tô inspirado, só faço arte, você não pode fazer, então. É uma coisa que fala assim, só trabalho quando eu tô com vontade. Que vida que é essa? Exatamente. Mas tem que ser assim, a gente entender que por mais que às vezes não tenha o chamado, existe sempre uma possibilidade, porque a gente é adulto, né? A gente tem que lidar com a gente tem que lidar com as coisas da vida. Então, se dentro da nossa profissão, dentro da nossa empresa, a gente é um pouco mais exigido, então a gente tem que ser um pouco mais maduro e dizer assim, tá bom, então eu preciso dar um pouco mais a cara, por mais que não seja a minha personalidade, por mais que às vezes eu não seja uma pessoa mais pra frente em relação a isso, eu preciso, porque faz parte da vida, faz parte do nosso chamado a viver, né? A gente não pode se relutar contra isso, porque às vezes o nosso propósito é eu queria dar uma condição de vida melhor para minha família, eu queria dar uma condição melhor de vida para os meus filhos, para minha esposa, ou às vezes para os pais que passaram dificuldade. Mas mesmo a gente não tendo esse chamado que é um pouco mais forte em algumas pessoas, não quer lutar por isso, não quer lutar por uma vida melhor, e aí fica por essa. E não adianta, é aquilo que você disse. Deus, ele ajuda com a graça,
ele nos inspira, ele nos dá coragem, mas tem que partir da nossa decisão. Eu não lembro que, acho que Santo Agostinho que dizia que fazer como se, não, rezar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse da gente. Então esses dois lados da moeda, sabe? De ter fé que Deus ele nos sustenta em tudo, mas ter coragem de dar a cara que eu tenho que fazer tudo. Sim, exato. E eu acho que é uma coisa interessante que você tá falando já, de não ter perfil e tudo mais. Porque, gente, nem tudo que você vai fazer na sua vida, você vai ter perfil pra fazer. Tipo, tem muita coisa que, tipo, eu olho e falo, nossa, mas eu não tenho perfil. O problema é seu, entendeu? Você tem que aprender. E eu acho que isso é muito importante. E é muito importante a gente estar aberto. Porque quanto mais a gente resiste às mudanças, ao que precisa ser feito, mais difícil fica. Se você simplesmente aceita, tipo, eu preciso fazer isso, não sou tão bom, então tá bom, eu vou procurar ser melhor nisso, eu vou tentar, vou conversar com alguém que entende disso, vou me esforçar, porque aí isso faz parte do crescimento, do amadurecimento também, de você entender, tipo, eu preciso fazer tal coisa, então vamos aprender, né? Na minha vida, por exemplo, teve uma época, principalmente na pandemia e pós-pandemia, que era muito difícil achar trabalho, porque tava tudo fechado, né? E às vezes eu comecei a trabalhar com design nessa época, durante a pandemia, e apareceu algumas coisas, mas muito pontuais. E logo que foi encerrando a pandemia, assim, apareceu um trabalho pra mim pra trabalhar no shopping, de comércio. Culinária começou. Tem comércio, velho, no shopping ainda, é um muvuco de gente e é muito cansativo, pelo amor de Deus, nossa senhora. Eu dou graças a Deus a oportunidade que eu tive, porque eu cresci. Mas eu sei o sufoco que é você trabalhar lá. Nossa, e depois eu fui trabalhar numa lojinha menor, que era a lojinha de celular. Então, tipo assim, você encontra tudo quanto é tipo de gente. Desde a gente que é insuportável, tipo assim, gente que escolhe estragar o seu dia, entendeu? Ela levanta a o dia dela tá ruim. Vou estragar o dia de alguém. Sim. Até eu lembro um velhinho que eu ajudei ele, tipo, mexer no celular dele e deu R$20, tá ligado? Por nada. E lá na loja, pelo menos a gente nunca cobrava pra fazer esse pouquinho. Meu patrão ele sempre teve essa cultura de ter um bom trabalho, de ter um bom atendimento e ser reconhecido por isso. De nunca passar a perna em ninguém. E dava pra ver o fruto disso, porque muitas pessoas falam assim, tem até uma loja mais perto da minha casa, tem uma loja ali em cima, mas eu gosto de vir aqui porque... O atendimento, né? E é confiável. Ele sempre falava, tipo, o que não era assim, não vou fazer porque não... Eu prefiro não, já deu muito BO, eu prefiro não te prejudicar. E a pessoa fala assim, ele tá falando a verdade, então... Então a gente aprende com pessoas à nossa volta a como conviver com pessoas, a como a gente lidar com situações que talvez a gente não saberia lidar. E aí aquela questão de estar lá e escutar, prestar atenção, de estar vivendo... De estar presente ali, de estar presente no que você está fazendo. E não perder essas oportunidades que muitas pessoas perdem. De deixar a sua vida passar e depois vai chegando, a água vai batendo na bunda e o desespero chega alguma hora. Pra quem não tá buscando viver, sabe? E é muito triste quando você vê uma pessoa assim. Vai passando os anos, a pessoa se forma na escola, vive a faculdade de qualquer jeito. Sim, mas ela não tá em conexão com aquilo, tipo, com a realidade. Com nada. Nada ela vive no nada mundinho dela. E aí acha que depois da faculdade vai começar a viver. Não, depois da faculdade eu começo a minha vida. Gente, nossa, se for assim, nossa, vai demorar uma vida, mano. Então, aí depois aí você vai ver a pessoa tá com, às vezes, 30 e poucos anos e a coisa engatou aí, sabe? E tipo, nada mudou dentro da pessoa. Isso que eu acho mais triste. Eu acho que não é nem o contexto, tipo, o que a pessoa faz da vida dela. Eu acho que, tipo, se durante anos nada mudou em você não mudou nada, tipo assim, tem alguma coisa errada? Muito. Tem alguma coisa aí não tá certo. E aí voltando até mesmo pro ponto de liderança, o quanto é difícil quando você se encontra com alguém assim. Tipo, nossa. Ajudar é ajudar mesmo, porque a gente não é responsável pelas decisões de ninguém. O mais que a gente pode dar é o nosso apoio. Mas ajudar alguém em primeiro lugar, que eu acho que é o passo mais difícil, que é a pessoa se enxergar, a pessoa enxergar a realidade que ela tá. Tipo, perceber a situação. Ela percebe, tipo assim, pô, tá ruim a coisa, né? Eu tô na merda, tô na lama. E tipo, às vezes o processo mais demorado é esse, que às vezes demora meses ou anos. Sim. Porque depois que acontece isso, a pessoa começa a enxergar assim, tá, agora eu tenho que pensar na minha vida, e aí? O que eu vou fazer? E a coisa começa a andar, às vezes, e esqueci a palavra, engata a coisa de verdade. É verdade. Mas é muito difícil, muito difícil.
Até mesmo, a gente não precisa nem chegar nesse caso extremo de pessoas mais velhas, né? Às vezes a gente pega jovem de 17, 18 anos, que passou... o meu caso, pelo amor de Deus, eu vivi o ensino médio na várzea, eu era um vagabundo na escola, eu não estudava, não pensava em nada, e aí chegou no terceiro ano, e aí, o que vai fazer da vida? De faculdade? Não sei. E aí eu lembro que eu pensei assim, eu sou uma pessoa de exatas, eu gosto de matemática, mas eu não vou dar aula, eu não quero ser matemático, não quero fazer isso, né? E eu gosto de química. Então por que não juntar os dois? Eu fiz engenharia química. Esse foi o meu pensamento. Eu não entendia quase nada da profissão e fui. E aí eu fiz um ano e pouquinho, porque aí depois entrou a pandemia e eu tranquei. E eu tava gostando do curso porque eu era pessoa de exatas. Não por conta... Porque você tinha facilidade. Exato. Tanto que eu até falo que tem gente que acha que é um absurdo, o maior pecado capital do mundo. Mas a matéria mais legal que eu tive na minha vida foi cálculo. Cálculo 1 e 2. Realmente. Realmente. Porque eu não era uma pessoa muito boa de interpretação e cálculo é só conta, né? Tipo, tá lá a continha e tipo assim, se vira, dá seus pulos, resolve. Ou você sabe, você não sabe, não dá pra meio que inventar. Não dá. É verdade. Mas assim, eu fui vivendo a vida. E aí chegou a pandemia, tranquei a faculdade e aí eu me encontrei num limbo de tipo assim... O que fazer? O que eu faço da minha vida agora? E tanto que foi um período da minha vida que foi muito difícil. Porque eu não tinha perspectiva de vida profissional e nada. E se a gente não tem uma perspectiva de vida profissional, é difícil de pensar no nosso chamado. Porque, por exemplo, para mim, eu sinto chamado de viver uma vida em família. E como é que eu posso pensar na minha família se eu não consigo pensar na minha profissão? Como é que eu vou... a gente pode falar assim, sobre prover ou pelo menos... sustentar, ajudar, contribuir, fazer o mínimo, tá ligado? Pra minha família. É porque uma coisa tá muito atrelada à outra, né? Muito, tipo, as áreas da nossa fugir. vida são muito atreladas. Não tem como a gente falar, tipo, não, eu vou pensar na minha vida profissional e depois eu penso na minha vida religiosa, depois eu penso na minha vida social e depois na minha família. Mas se a gente começa a tratar com bolhas separadas, a coisa desanda de uma forma desastrosa. E vira uma bola de neve. E aí foi no meio da pandemia que aí meu pai me forçou a aprender design. Tipo, ele falou assim, eu comprei esse curso, faça. Tipo, eu quero que você faça. E aí foi aí que eu fui pegando gosto e fui seguindo. E aí foi depois que eu fui entendendo sobre a questão do propósito na nossa vida. E se a gente não entende que se na nossa vida tem que ter propósito, imagina só o peso e a responsabilidade que tem de uma pessoa que está à frente de algo, formando pessoas, de ajudar essas pessoas a entenderem que a vida delas também tem propósitos. E propósitos que elas têm que descobrir. Não tem como dar uma... Tava de presente esse propósito. Dar uma não resposta. tem. Eu tava conversando com uma menina ontem e a gente tava falando sobre questões de decisões da vida, né? Que ela tava falando assim, se ia viajar ou se ia fazer algo uma missão e tudo mais. E aí eu virei pra ela e falei assim, você sabe que nessa conversa eu não vou te dar uma decisão, né? Ela falou assim, eu sei. É tipo um psicólogo que aponta o caminho, ela pode responder. E aí a gente foi conversando assim, mas bota na balança pelo menos o que é importante pra você, o que é importante, o que seus pais dizem, o que você pensa sobre isso. Porque se a gente não enxerga, primeiramente, o propósito daquilo que a gente tá fazendo, o caminho não vai. A gente fica, tipo, escorregando, sabe? Parece que a gente tá caminhando. Sim, mas tá no mesmo lugar. Mas a gente fica no mesmo lugar. E é muito difícil, cara, esse processo de enxergar o nosso propósito. De entender, Deus me chama a fazer isso na minha vida. Por mais simples que seja, por mais pequeno, ou por mais que seja escondido, sabe? Mas é muito difícil a gente se fazer humilde e às vezes até mesmo baixar a guarda e para poder escutar. Sim. Entender que Deus nos chama a isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é o quanto a liderança ela meio que determina o ambiente. Então, tipo assim, se a liderança não tem tanta essa abertura, naturalmente as pessoas não vão ter essa abertura. Se a liderança tem um propósito, naturalmente as pessoas vão começar a querer entender o propósito delas também. Sim. E como foi pra você? Foi uma coisa, natural encontrar esse ponto? Ou Na teoria, foi natural. Porque, tipo assim, eu digo pra mim, é muito natural pra mim estar à frente. Me expor. É muito natural. Não quer dizer que é confortável. O que é muito desconfortável. Me expor a minha vida, sabe? Porque por muitas vezes, a gente que tá à frente,
e as pessoas nos enxergam como, às vezes colocam um pouco mais pra cima, porque as pessoas nos veem Uma muito referência. a todo tempo, e que às vezes elas se rebaixam, sabe? Elas começam a olhar a nossa vida sem conhecer a nossa Tipo, com a vida. perspectiva delas, com a ideia que elas têm, né? E aí, todo o processo que a gente faz pra acompanhar, parece que não vai pra frente, porque às vezes a pessoa que tá na frente não se abre também, sabe? E aí a gente começa a entender que é uma mão de via dupla. Enquanto a gente não se abre também para as pessoas que a gente acompanha, para as pessoas que a gente lidera, e aí eu não digo também para dizer tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque, por exemplo, eu não vou partilhar coisa da minha vida e pedir conselho pra um moleque de 15 anos. Não é esse o sentido. Mas às vezes partilhar algumas dores que eles entendam, sabe? Tipo, e que eles vivem também. Sim, e que querendo ou não, a gente já viveu, que a gente já passou por esse processo. E minimamente a gente consegue auxiliar eles a pensar. E é uma coisa que eu pelo menos, tento trazer muito pro pessoal do grupo. Pensar. Tipo, eu tento não dar muitas respostas, porque senão a pessoa não cresce. Sim. E a pessoa tem que começar a pensar sobre a vida. Até mesmo pensar, tipo, eu vou fazer uma leitura aqui em casa, beleza, mas o que é essa leitura que você está fazendo da Bíblia? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o que diz, qual é o contexto? E não ser uma coisa superficial, sabe? Ser uma coisa profunda mesmo. Porque quando a gente começa a pensar sobre as coisas que a gente faz, a gente começa a enxergar a beleza nisso, a gente consegue enxergar o valor. E eu digo não só na questão de liderança, mas em tudo. Nas relações que a gente tem, quando a gente começa a perceber como a gente conversa com as pessoas, como a gente trata as pessoas, como a gente trata a nossa família. E a gente para de viver no automático. Não quer dizer que a gente vai viver paranoico, né? O tempo inteiro pensando. Mas é a gente perceber, sabe? Viver a vida vivendo. Estando presente. E eu acho que é assim que a gente vai entendendo como liderar melhor. Quando a gente começa a se abrir um pouco mais. E ter a humildade de descer um pouco do pedestal. Porque, como eu disse, querendo ou não, é natural. A pessoa vai ser colocada no pedestal. Não adianta fugir. E uma pessoa que tenta fugir muito disso é muito ruim. É muito prejudicial. Porque a pessoa toda hora quer se rebaixar. E alguma hora a pessoa vai acabar se rebaixando de verdade, sabe? Ela vai conseguir o que ela queria. Porque ela não quis entender que ali era o lugar dela. Sim. Mas de fugir realmente do chamado dela. De fugir de verdade. E entender que as pessoas vão enxergar ela. As pessoas vão ver a vida dela. E aí eu não digo tipo assim, agora eu tenho que ligar para a opinião dos outros. Coisa que eu não faço. Eu nunca tive muita preocupação com isso. Eu tava no encontro da Crisma aqui da paróquia. E aí uma das perguntas do encontro foi tipo assim, como você lida com o pensamento dos outros, a opinião dos outros? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito de boa, eu sou uma pessoa muito tranquila. Tipo, eu não gosto muito da murro. Dá pra se divertir. Mas a tranquilidade sempre, pra mim, é a melhor opção. Sempre. E aí eu lembro que quando eu comecei a faculdade, saiu da escola, né? Então a gente tem que criar novas relações na teoria. Só que eu não criei, então tipo, eu passei 1 mês e meio sem falar com ninguém da minha sala. Mentira! É sério, e foi um dos melhores meses da minha vida. Mas eu não digo, claro, né? Porque é mais de boa, então pra mim era muito gostoso, tá? Eu só botava um foninho e eu vivia a minha vida. Mas eu lembro que foi um tempo muito bom, porque eu aprendi também que, e eu trago isso pra minha vida até hoje, que Deus também é amigo. Então eu fiz de Deus um grande amigo naquele processo. E pra minha vida espiritual aquilo foi muito bom. Porque aí, nos momentos seguintes, que entrou a pandemia, que eu me senti sozinho, eu lembrava disso. Nos dias que eu estava realmente sozinho, mas foram dias muito bons. Porque eu me aprofundei muito em Deus. Mas aí a gente entende isso, que a opinião das pessoas sempre vai ter. Sim. Ainda, as pessoas que não são vistas, as pessoas já opinam. Nossa, sim. Imagina as pessoas que são vistas. Estão expostas, né? E aí, eu lembro, uns tempos atrás eu estava estudando a questão de posicionamento de empresa, de marca, tudo isso, de branding. E um cara que eu acompanho, ele citou a frase de alguma outra pessoa, que não vou lembrar agora. Mas dizer que todo posicionamento é um posicionamento, mesmo a falta dele. Isso dentro de um contexto de empresa, de marketing. De vida também, né? Mas de vida também. E entender que, tipo assim, você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão ver e vão falar. Isso se a pessoa tá à frente, né?
Então, caramba, não vai fazer, né? Você já tá lá, você já subiu a bronca e você vai ficar fugindo. Sustenta! Só vai dar mais dor de cabeça que você sustentar. Sendo que sustentar dá dor de cabeça. Mas não sustentar dá muito. E você também coloca em risco algo que, em teoria, você tem muito carinho, muito amor. Por exemplo, quando a gente pensa no contexto de grupo, no grupo de oração. Eu tenho um amor profundo pelo grupo porque a minha história foi mudada aqui dentro. Então, se eu não faço o que eu devo fazer no grupo, eu sei que também é uma forma muito prejudicial para as pessoas que Deus também confiou a mim a acompanhar. Então eu sei que é o meu chamado também e eu sei que é a cruz do meu chamado. É a cruz que eu tenho que carregar. É a cruz, às vezes vai cansar bastante, por sinal. Mas eu enxergo... mas a gente não pode perder de vista isso. O amor que a gente tem. E a gente volta pro começo da conversa. Se aquilo que a gente faz não tá cansando a gente, é porque a gente ou não tem amor, ou a gente não tá enxergando o amor que a gente deveria ter nisso, sabe? Mas é todo um processo muito bonito. Não, mas e tipo assim, eu acho que isso é o propósito também, né? Tipo, o que faz você sustentar a cruz e enfim, continuar mesmo cansado nas circunstâncias, é o propósito, é porque você, tipo, enxerga ali. Sim. A gente vive numa paróquia salesiana, né? E sempre se fala muito da alegria e tudo mais. E eu cresci dentro do ambiente salesiano, eu cresci ali no Instituto, praticamente, eu estudei desde o 4º ano até o 3º ano do ensino médio. Então eu me formei com gente dentro do ambiente salesiano que a gente falava muito sobre o oratório, sobre a questão da alegria. Mas a dimensão do sofrimento, ela sempre teve um carinho muito especial no meu coração, de entender a beleza disso, sabe? A beleza da dor mesmo, de entender o propósito nisso. Não é à toa que o meu santo de devoção, que é Santo Filomeno, é um Marte. Santo Filomeno. E eu carrego isso perto de mim, essa ideia, para que eu não perca o meu ponto de vista da minha vida, o meu ponto de partida também. Sobre entender que a minha vida também tem que ser uma doação. Dentro daquilo que Deus me chama, óbvio. Mas para eu não me esforço, sabe? De, tipo assim, eu preciso fazer? Vai cansar? Então, vamos. Eu tenho que ir. Já não dá mais para eu me esforço, sabe? Independente de quanto tempo eu durma, quanto eu tenho que andar, não importa. Por exemplo, a gente tem retiro. Esse último retiro pra mim foi um dos que eu menos dormi, por sinal. Sério? Foi. E foi um dos que eu mais passei sufoco. Porque aí a gente terminava de organizar tudo na casa, muita gente, né, 160 participantes. E aí eu chegava no meu quarto, era tipo 2h30 da manhã. Só que, às vezes durante o dia, porque tinha um momento de banho, às vezes à tarde, e eu não conseguia tirar esse momento, porque eu não parava, não tinha tempo pra eu parar. E aí era de madrugada, eu falei assim, bom, agora eu tenho que ir, né? Então, pelo menos era o tempo que eu tinha, então eu ia dormir 3h30, 4 horas da manhã, até terminar de organizar minhas coisas, porque às vezes eu chegava e minha cama não tava nem arrumada, não tinha nem aberta a minha mala, a coisa só tava lá. E ainda mais esse retiro teve um carinho especial de Deus aí, no sentido, nesse ponto de vista de sofrimento. Porque eu esqueci o meu travesseiro. Esqueci total. E aí o pessoal da cozinha ia dormir no quarto que tinha travesseiro, só que tinha travesseiro para aquele quarto. E aí o que eu fiz? No primeiro dia, eu tinha pedido pro meu irmão emprestar perguntei assim, você vai usar o cobertor? Eu disse, acho que não vou não. E aí ele emprestou pra uma menina que tinha esquecido. Eu falei, então tá bom. E aí eu usei o meu cobertor de travesseiro e dormi com o lençolzinho, né? Tá friozinho. Eu não lembro. O meu quarto deu um friozinho legal, assim. E aí o meu irmão voltou no dia seguinte e falou assim, você não tem um cobertor pra emprestar? Eu passei frio. Mentira. E aí eu fui lá e emprestei o meu cobertor pra ele. Então, tipo assim, na segunda noite que eu fui dormir, que era 4 horas da manhã pra acordar 6h30, porque eu tinha... Não, 6 horas, porque eu tinha que acordar mais cedo pra eu me ajeitar e pegar o pão de manhã. Eu dormi com uma blusa de travesseiro e com um lençolzinho e fazia um frio desgraçado. Mas a beleza disso, sabe? Eu entendi o propósito. Eu entendi que a minha função ali era servir e ser o primeiro a servir. O primeiro tá disposto a sofrer. E eu fiz isso. E é uma coisa que eu não tinha partilhado com ninguém até então. Primeira mão, exclusividade. É uma coisa porque, até mesmo quando a gente vive esses momentos, não é algo que a gente
precisa buscar falar sobre isso, a não ser que exista uma possibilidade, uma chance, uma oportunidade de Deus falar assim, acho que tá na hora de você partilhar isso de aqui, usar isso na vida de usar das isso pessoas. como um testemunho e não como algo para levantar, de te glorificar, sabe? E também, pior, às vezes é pior do que isso. Não é nem tipo, olha o que eu fiz, mas tipo, coitado de mim. Eu acho que essa é a pior versão. Acho que essa é a pior versão que alguém pode assumir, sabe? Se vitimizar por uma coisa que ela poderia enxergar a beleza de algo muito bom. Que é se sacrificar realmente por algo que é válido, por algo que é justo, por algo que é verdadeiro. E que por você algo acredita, né? E algo que eu acredito e luto muito por isso, sabe? E eu acho que a liderança, talvez o principal ponto começa daí. Sobre sempre ser o primeiro a estar disposto a servir. Sempre ser o primeiro a estar disposto a realmente se cansar, sabe? Porque as pessoas enxergam isso. E se não é um líder que está disposto a se cansar, se não é um coordenador que está disposto a se doar, as pessoas também não vão. E é uma coisa que é nítida, sabe? Nossa, então, mas é o que eu tô falando, de você dar o tom, entendeu? Sim. Se você faz isso, naturalmente leva as pessoas. Esse negócio de dar o tom é uma coisa engraçada. É engraçado de verdade, porque, por exemplo, momentos de oração. Se a gente vai começar um momento de oração e a pessoa que está conduzindo ali, e eu digo até mesmo interno, entre os servos e tudo mais, ou junto com os perseverantes, e a gente estava antes sentado conversando, e a pessoa começa a conduzir a oração, vai todo mundo se manter no mesmo lugar. Se por acaso, é engraçado, eu já reparei isso, e aí eu tenho que usar isso a favor do grupo, né? Mas se eu levanto, as pessoas levantam junto. E aí a gente entende o quanto a pessoa que tá na frente dá realmente o tom da coisa, sabe? Se a pessoa que tá lá rezando, reza junto. Se a pessoa que tá lá conduzindo a oração, tá lá de verdade. Ou você tá ajudando a limpar, vai lá, se dispõe, direciona, explica as coisas, passa os detalhes. E se a pessoa erra, eu pelo menos eu tento usar um pouco da ironia, né? Porque às vezes o erro é muito bobo, né? Então eu tento quebrar o clima, porque como eu disse, eu sou impaciente. Então a ironia sempre foi a minha sempre foi a minha melhor amiga. Pra eu não xingar a pessoa, né? Então eu tento mas usar. Mas você xinga também. Eu xingo, às vezes não dá, às vezes é incontrolável. Dependendo de quem é. Então. Mas tentar auxiliar a pessoa e ensinar, sabe? Tá disposto a ensinar e corrigir. Não de um jeito, tipo, ofensivo, né? De um jeito do tipo assim, não, tudo bem, errou, mas vamos lá. Tudo bem, não precisa fazer agora, mas deixa eu te explicar o certo. Na próxima vez, vamos ver se não faz certo. O problema é se não fizer certo da próxima vez também, né? Aí eu me estresso de verdade. Aí, pelo amor de Deus, eu já ensinei uma vez, vamos acertar, vamos colaborar. Mas exige muita paciência e muito entendimento sobre o tempo. E uma coisa que eu acho importante também é a importância de delegar as coisas. Nossa. Que eu acho uma super dificuldade, muito, gente, pra todo... Não, pra, tipo assim, toda pessoa que você vê na liderança, você vê nitidamente, tipo, em momentos que a pessoa tá sobrecarregada e não deveria, porque, tipo assim, ela poderia estar delegando aquilo, ela poderia confiar nas outras pessoas. No começo do ano eu tava ficando biruta. Porque eu queria... Porque eu não gosto. Porque, por exemplo, assim, eu vou fazer uma coisa... E eu sei que eu vou fazer bem feito. Eu sei fazer o que eu vou fazer. Tipo assim, que seja arrumar a cadeira no grupo. Eu sei fazer o negócio bem feito, tá ligado? E tipo, coisas que foram passadas de geração, né? Porque eu lembro que a Jéssica ensinava a gente, tem uma pra gente botar a cadeira da mesma cor. É verdade. Então, tem coisa que eu nem tinha toque nem nada, mas eu peguei a mania, tá ligado? Foi incutida aquilo na cabeça. E tem coisa que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer não vai dar certo. E é muito difícil você entender isso, que as coisas vão dar certo se você ajudar as coisas a darem certo. Você colocar pessoas que são responsáveis, talvez podem até não ser as melhores pessoas para isso, as pessoas perfeitas. Mas esse é o papel do líder, de trazer pessoas que têm um potencial muito grande para ser algo quase perfeito, porque ninguém vai ser perfeito nisso, e ajudar essa pessoa a crescer dentro da função dela. E você tirar um peso que não deveria ser seu. Exato. Até porque a palavra coordenador é exatamente isso. Você coordenar, você trazer ordem às coisas, não é você fazer tudo sozinho. Mas isso tira uma paz de você. Quando você tenta fazer tudo sozinho, cara, te estressa num nível que eu não conhecia antes, sabe? E olha que eu já me estressei muito.
Mas realmente parece que a sua vida vira um inferno. Porque a todo tempo você não para de pensar nas coisas que você tem que fazer. E são muitas. Porque, tipo assim, quando você tá numa posição de liderança ou de coordenação, assim, você, tipo, vê desde o macro até o micro. Sim. Então, tipo, se você for se preocupar com cada detalhe, Exato. você vai enlouquecer. Não, por exemplo, eu não sou... eu sou mais tranquilo. Tipo assim, vamos fazer lembrancinha pra entregar... Eu nunca fui muito, tipo assim, lembrancinha, isso pra mim não é um... Se a gente puder falar sobre linguagem de amor, não é a minha, que eu presente. Não é. Então, pra mim é uma coisa que eu acho insignificante às vezes até. Não menosprezando o trabalho. Não, eu entendo o valor, mas não é o primordial valor, pra você. não é o meu primordial. E aí, eu lembro que, acho que foi no retiro do começo do ano, que a gente tava conversando sobre as lembrancinhas, eu falei, vamos viver, vamos deixar acontecer, e aí eu fui deixando acontecer, e deu pra ver que a coisa ficou mais leve, sabe? Você tirar uma coisa da sua vida, da sua responsabilidade, e saber que a pessoa ia fazer, porque era tipo fazer lembrancinha, que era a coisa mais tranquila do mundo, e às vezes são as pequenas, eu acho que as piores coisas são as pequenas, porque as grandes é a gente que tem que lidar, né? Tipo, organização maior e tudo mais, aí não tem como muito abrir mão. A não ser que, assim, no meu caso, eu ainda cuido da questão financeira e do grupo, mas é uma coisa que eu não consigo ainda. Não, ele acabou de me falar que fez ontem a formação, aí ia fazer hoje, o dia inteiro fazendo tudo. E, gente... Então, é uma coisa que aos poucos eu vou conseguindo abrir mão, sabe? De realmente pegar uma pessoa, ensinar... E confiar, fazer uma coisa que eu tenho muito cuidado. Então, mas esse é o ponto. Eu acho que se você não... Isso pra todas as pessoas, né? Mas se você não dá a chance de outra pessoa fazer, ainda que a pessoa faça mal feito. A pessoa nunca vai entender. Ninguém nunca vai crescer, Exato. ninguém nunca vai aprender a fazer se você não dá a chance. Tudo bem, a pessoa vai errar, nossa, ficou uma porcaria. Tudo bem, mas a pessoa fez, entendeu? Sim. E aí ela vai se adaptando. E aí é até mesmo uma falta de amor com aquilo que você está servindo. Porque a gente, pelo menos no contexto de grupo, a gente tá falando tipo a comunidade de vida que vai ficar eternamente. Sei lá, até morrer, né? O tempo passa. Sim. E uma hora o nosso tempo vai acabando. Sim. E se a gente não prepara pessoas para assumir algo que a gente ama, que tipo de liderança é essa, sabe? Da gente não preparar para as próximas gerações algo que na nossa vida fez um bem tão grande, teve um valor tão grande, e foi aonde Deus chamava a gente naquele momento a estar. E depois Ele vai chamar a gente para outras coisas que faz parte disso. Mas entender que a gente precisa formar. E formar é uma coisa muito bonita. Eu acho muito interessante, sabe? Você ficar pensando sobre isso. E olhando as pessoas ao seu redor, as pessoas mais novas principalmente, e vendo eles dando passos. E quando a gente começa a conversar mais, e ver o tom da conversa mudando, sabe? Os assuntos da conversa, os pensamentos, coisas que você não achava que seria possível em nenhum momento. Tipo, ter uma conversa um pouco mais... Um pouco madura. Um pouco menos infantil, não vou exigir que a conversa seja adulta de um moleque de 16 anos. Normal. Mas deixar de ser um pouco moleque e ser um pouco mais homem assim mesmo, sabe? Um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais maduro. É legal e a gente fica feliz de ver isso. Eu lembro que nesse último retiro, a gente teve uma surpresa porque o pessoal da Perseverança preparou um presentinho pra gente. Então aí no fim da noite de sábado a gente sentou pra ver o que eles estavam preparando. E eu lembro que tinha todos os servos sentados na parede e todos os perseverantes, que são a próxima geração, a próxima não, né? Já é a geração de agora. Mas quando a gente sair vão ser eles. E foi muito bonito ver eles lá na frente, sabe? Já dava pra ver algo diferente, sabe? Já não era a mesma coisa de quando entraram. E aí a gente olha e a gente até se emociona, fala assim, caramba, meus bebês estão crescendo. Olha onde a gente tá chegando, né? Olha, por mais que seja cansativo, por mais que às vezes seja estressante, mas olha o valor disso, sabe? Vale a pena, né? De ver as pessoas crescendo, as pessoas se tornando gente. É muito legal isso. E agora, a gente já tá encerrando, eu não sei se você sabe, mas todo final de episódio eu sempre peço, tipo, deixo uma tarefa pra todo mundo. Quero saber se você pensou sobre, tipo, alguma coisa relacionada para as pessoas de tarefa. Se você pensa agora, assim. Relacionado a esse tema? Eu vou dar tarefa contando uma história. Tá. Na minha primeira missão, que foi em 2015, fiz aqui em São José,
eu lembro que eu passei a semana inteira convivendo com... Eu me aproximei de uma criancinha lá, o Ítalo, tinha 5, 6 anos. E durante a semana inteira a gente brincou junto, jogava bola junto. E ali era uma pessoa que ele se encontrou um pouco mais confortável e a coisa bateu. E a gente se deu bem. Só que a gente chegou na sexta-feira e o pessoal dessa mesma missão minha, a gente se dividiu em 2 grupos. Eles estavam em outra comunidade. Nessa comunidade eles conseguiram organizar um fute com uns moleques lá, que eram um pouco mais velhos, assim. E aí me chamaram pra jogar junto, pra estar lá, pra dar um pouco mais de peso no time, porque acho que não lembro se tinha muita gente. Então, pra completar. Isso na sexta-feira. Eu disse, vamos. Eu era moleque, gostava de jogar bola, eu falei, não pede 2 vezes, né? Só vamos. E aí eu lembro que a gente voltou do oratório à tarde, e aí veio um menino que tava na missão comigo, no grupo que eu tava, e ele falou assim, você não foi hoje, mas o Ítalo foi lá e perguntou assim, cadê o tio Rafa, não sei o que lá. E a tarefa é essa. Como a gente tem enxergado as coisas que a gente faz? Eu digo, ter o olhar atento, sabe? Que é uma coisa importante. Porque às vezes a gente esquece o valor das coisas, das nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins. E eu acho que começa daí o nosso processo de liderança. Não começa a gente assumindo alguma coisa, não começa a gente sendo tacado na fogueira logo de início, mas tendo um olhar atento, enxergando aquilo que a gente tem feito, sabe? E estando ali de corpo e alma. Então, acho que fica essa tarefa até o próximo, não faço ideia de quando vai ser o também próximo. não. Mas busca na sua vida olhar para aquilo que você vive, busca na sua vida ter atenção, e principalmente, e acho que esse é o principal de verdade, olhar as pessoas como um todo, olhar as pessoas como um inteiro, e enxergar realmente a vida da pessoa que está na sua frente. Não só estar ali e conversar por conversar, mas você entender que ali na sua frente tem uma vida que também importa. E tirar um pouco desse nosso egoísmo, desse sentimento de superioridade nosso, sabe? De se colocar como um amigo, como uma pessoa que está ao lado na mesma caminhada. Acho que é isso. Nossa, eu gostei muito. Profunda. Mas fica aí, toma. Nossa, dá pra encerrar aqui, então tá bom. Eu gostei muito, Rafa. Eu gostei muito da tarefa. Eu gostei muito da sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Tava nervoso, mas foi legal, foi divertido. Você tá acostumado agora a falar em público, a falar com câmeras. Foi como eu disse, a pós pode ser natural, mas o nervosismo tá sempre junto. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso, pode mandar mensagem pro Rafa, pode mandar mensagem pra mim. Se você tem sugestão de temas ou quer vir aqui conversar comigo também, é só mandar mensagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.